E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo podcast Domine a Tomografia. Aqui nesse podcast, eu, Lucas Pinheiro. E sou eu, Felipe Costa. A gente vai conversar sobre as histórias por trás das imagens, né? Porque atrás das imagens de tomografia sempre tem pelo menos 3 pessoas envolvidas, né? Tem o dentista que solicitou o exame, tem o radiologista que está laudando e tem, principalmente, o paciente. E muitas histórias acontecem nesses bastidores aí, e a ideia é bater um papo informal sobre isso, sempre aqui comigo, Lucas Pinheiro, e com meu amigo Felipe. É isso, episódio número 1. E o detalhe é que hoje o primeiro entrevistado vai ser o próprio Felipe, né? O Felipe tem uma história muito legal para contar, né? Algumas pessoas já conhecem, mas ele vai contar alguns detalhes a mais aqui, coisas que ele nunca contou em nenhum lugar. Então vai ser bem legal. E hoje eu estou aqui como entrevistador. Eu que vou fazer as perguntas e o Felipe vai contar tudo aqui, vai abrir todo o jogo. É Fechado? isso. Beleza, cara. Vamos lá, manda ver aí. Preparado? Não tô não. Vamos lá, cara. Cara, eu acho assim, primeiro, antes da gente até entrar um pouco, eu quero entrar mais fundo aí na tua história pessoal, que eu acho que é muito legal. Mas antes da história pessoal, vamos contextualizar para o pessoal o que é o Domine a Tomografia, de onde surgiu isso, né? Porque a tomografia hoje está tão associada a teu nome, na tua vida, né? A tomografia dá para dizer que é a tua vida profissional e a tua vida pessoal também, Sim, né? total. Então, conta um pouquinho como surgiu esse projeto. Cara, na verdade, surgiu um pouco antes da pandemia, né? Que na época que eu estava viajando demais, dando muito curso presencial. Uhum. Muito presencial. Viajava demais. Tava cansado de viajar. Eu tava até morando em Fortaleza na época. Uhum. Hoje eu moro no Rio. Voltei pro Rio, né? E daí eu falei pra um cara, ele é produtor na época de curso ou coisa parecida, produtor de vídeo. Ele falou, cara, eu não aguento mais viajar, quero fazer curso online, né? Uhum. Ele falou, tem uma produtora ali e tal. É minha mãe, ele fazia o curso pra mãe e tal. Só que esse negócio não rodou, assim, não andou. E aí veio a pandemia. Real, oficial, a gente não sabia quanto tempo ia ficar em casa e tal. Eu não podia mais viajar. Né? Tinha uns cursos pendentes também, né? Que iam ser presenciais. Exato, também, verdade. Já tinham sido vendidos até, né? E tal. E aí acabei, falei, não, vambora, eu vou começar a fazer essa parada no online. Aí entramos no online. Você veio também. Salles também, na época. Fiz muita live também naquela. Muita live, né? A gente fez uma semana, 2 semanas de live praticamente todo dia, né? No período da pandemia. Não tinha que fazer, meu irmão. Era live. E o curso Endo 3D, né? Também eu levei do presencial, trouxe ele pro online também, né? Exatamente. E no Endo 3D tinha esse lance, tem, né, esse lance que a gente fala, domine a tomografia, então domine a tomografia. E aí saiu daí o Domine, né? Domine virou uma plataforma hoje online, onde temos vários cursos hoje, isso depois de 2 anos e pouco, né? Pós-pandemia, estamos agora. Isso aí. E a gente acabou nos dedicando agora muito mais à parte online. E evoluímos também, isso que foi interessante, né? Que é a evolução do curso online. Porque nem a gente acreditava naquela época, no começo, no online. Não, isso não funciona, tem que ser o presencial, pegar na mão do dentista, né? Exatamente. Tem que pegar na mão, só assim funciona. Mas nem a gente acreditava, só que a gente acabou criando uma metodologia diferente, que hoje... E também temas diferentes também, que não eram abordados, né? Tipo o START, que o START Tomo, que permite, né? É a conta do START, porra. Fala do o START para quem não conhece, né? O START é um curso voltado para radiologistas que querem ou começar a laudar tomografia, né? Ou aperfeiçoar o seu laudo de tomografia. Não está satisfeito, né? Ele aborda todas as etapas da tomografia computadorizada para odontologia. Agora, eu ia falar permite, não é? Na verdade, habilita, né? Exatamente. Habilita o radiologista a trabalhar com tomografia, aí tem o Endo 3D, né? E tem uma maratona de laudos também,
né? Maratona de laudos que habilita o radiologista a fazer laudos descritivos em endodontia. Então, e a mentoria, né? A mentoria DT. Mentoria que é a cereja do bolo, né? Exatamente. Conforme o pessoal vai subindo ali na escadinha do conhecimento. E aí, tudo isso, né, tá na plataforma lá do Domini. Virou essa plataforma grande aí. E hoje a gente inventou essa modinha. Hoje a gente inventou de começar a fazer um podcast que é um sonho, na verdade. Porque eu sou um cara entusiasta, você também, né? Nós somos, né? Entusiasta de podcasts, eu escuto isso o dia inteiro, só trabalho vendo podcast, aprende muito no podcast, né? Muito, né? A gente consegue aprender bastante. E a gente já fez alguns, né? Online. Também, exatamente. Mas agora é 895, né? Também. Agora é uma parada diferente, né? Que poder conversar aqui, acho que olho no olho é bem mais interessante, né? Presencialmente. E aí, agora a gente começou meio de trás para frente, né? Falando do Domini Tomografia, o pessoal entender exatamente o que é esse contexto. Agora vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Porque isso teve um início, né? Um verdadeiro início bem lá atrás. Primeiro, como o Felipe lá, jovem Felipe, resolveu fazer odontologia, escolheu a endodontia e depois foi parar na radiologia. Conta um pouquinho dessa história, que essa história é legal. Eu resolvi fazer odontologia por influência paterna. Meu pai é dentista, na verdade, né? E eu sempre vivi em consultório, bicho. Até faxina, era faxineiro, fui boy dele, auxiliar, né? Na época, estou falando dos anos 80, eu nasci em 74, né? Então, vivia dentro de consultório. Meu pai tinha total admiração pela parada, né? E aí resolvi fazer por influência total. Porque na época eu ainda como tinha uns 15 anos, ainda achava que ia fazer informática até. Foi quase virei. Hoje eu acabo trabalhando com os dois, né? Exatamente. Mas minha mãe na época ela meio desencorajou. Ela falou: não, pô, trabalhar com informática. Ela não falou isso. Ela falou assim: você tem problemas respiratórios? E aí, doideira. Aí você tem problemas respiratórios, então não rola, porque quem trabalha com informática trabalha no ar-condicionado e tal, não sei o que, uma doideira. E me cortou assim, eu bobo, inocente, 15 anos, 16 anos. Eu falei: não, vou fazer odontologia por causa do meu pai mesmo, né? E acabei fazendo. E o irônico disso é que quando eu me matriculei, aí eu fiz o FRJ, passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quando eu fiz a matrícula, meu pai me levou para fazer a matrícula. Ele separou da minha mãe. E aí, a partir daí, ele só me levou para fazer a matrícula. Depois disso, ele abandonou. Aí me abandonou e minha irmã também. E minha mãe, óbvio, né? Separou dela. Então, nunca mais falei com meu pai desde então. Então, eu falo com meu pai desde 17 anos de idade. Caramba. Eu tô falando que é ser coisa... Realmente, a gente ia conversar aqui coisas que o Felipe não fala muito, né? Mas é uma coisa... difícil, né? Uma situação difícil, mas que também teve a sua importância no crescimento também, né? Tem. Foi alienação parental que fala, né? E ele tem 30 anos que ele não fala. Ele tá vivo. Outro dia até passou por mim até. Aí não fala comigo, não. Sabia que eu não sabia que teu pai era dentista, cara. Não sabia. Não sabia, tá vendo? Eu nunca falei isso. Eu não sabia mesmo. Doideira, não sei se já me cara. falou alguma vez, mas não sabia. Porque isso é importante, mas a gente acaba... Sei lá porque eu nunca te contei. Sim. Doido, né? E aí fiz odontologia. Aí depois de um tempo... aí me apaixonei, cara. Tinha um professor muito foda de endo. Pode falar no YouTube palavrão? Acho que pode. Aqui pode. Tinha um professor muito bacana de endo que me influenciou demais na minha trajetória. Demais. Ele veio a falecer, inclusive, depois. Ele era mergulhador e tal, né? E o Camilo. Cara, mas só que hoje eu entendo o porquê. O método de ensino dele e aprendizado era muito bacana. Tem tudo a ver comigo, sabe? É mó barato isso, né? Quando toca, né? Cara, eu acho que se ele fosse orto ou se ele fosse pério, por exemplo, talvez eu fosse periodontista hoje. Quer dizer que então não foi, talvez, naquele momento não foi nem tanto a endodontia, e sim uma forma... apaixonante de aprender, exatamente, cara. Legal. Sabe? Legal. Isso é legal. Mó barato, assim.
ele fazia a gente estudar com prazer e levava isso para a parte clínica. Sabe, era do tipo... Tinha aula teórica, você atendeu um paciente, endo 2, sei lá, endo 3, uma parada dessa. Lá atrás, aí ele... Esse paciente tem o quê? Qual o diagnóstico dele? Aí você, pulpite. Reversível e irreversível. Tal, aí... Irreversível. Beleza. Como é que você vai tratar? Aí você, assim. O paciente não tá ali na cadeira, né? Tava real, né? Exatamente. Né? Meio que antecipando uma tendência que foi acontecer anos e anos depois, né? Das faculdades buscando esse conhecimento mais construtivo, né? Aqueles métodos tipo PBL, TBL, enfim. Exatamente. Caso clínico total ali, né? Resolução de problema. Enfim. Resolução de problema. E assim funciona. Exatamente. Hoje a gente faz isso, né? Nós fazemos isso. E daí, enfim, ele faz desse estímulo. Ele tipo, se eu não soubesse o diagnóstico, se eu errasse assim, alguma coisa, ele, olha só, faz o seguinte, fecha suas coisas aí e libera o paciente. Você não sabe o diagnóstico, você não sabe como fazer o planejamento, você não tá fazendo o que você tá fazendo aqui, bicho. Então eu, pra não pagar esse mico e tal, eu, estudava pra caramba. Não vou pegar passar vergonha. Você tem uma coisa que eu tenho medo de passar vergonha por não saber estudar. Eu tenho isso também comigo, né? E daí aí terminou a faculdade, eu fiz endodontia. E quando terminei endo, comecei a trabalhar com endodontia e assim, não tô me dando bem com essas imagens. Era panorâmica na época, né? Eu falei, parada dessa aí. E como eu tenho vergonha de não saber as coisas, né? Não fui estudar imagens, né? Teve um momento ali, então, que botando em prática a endodontia, né, com os teus pacientes, que tu percebeu que a imagem era algo fundamental dentro da endodontia. Total. Que fazia importante pro diagnóstico, pro planejamento, enfim. E aí, em algum momento, tu sentiu limitação nisso. Foi limitação. Falei, sou um cara limitado. Se o cara não tá entendendo imagem em 2D, bicho, o cara é limitado. Só entendi ele periapical. Eu me sentia totalmente limitado. Falei, eu vou estudar. Só que naquela época, a gente tá falando aqui, 2000, anos 2000, não tinha muito curso pra fazer de radiologia ainda, né? Tinha treinamento, não tinha curso, não treinamento, tinha nada. Extensão, um aperfeiçoamento para clínico, não tinha nada disso. E eu resolvi fazer radiologia de especialização, muito louco. É engraçado isso, nessa época era isso, né? Se você quisesse aprender um pouco mais sobre alguma área, a única opção era especialização. Especialização, muito louco, assim. Um cara que já é especialista resolver fazer. Pensando isso hoje, assim, sei lá se fazia tanto sentido. Mas eu vejo muita gente pensando assim hoje ainda. Tem muito aluno hoje em dia de especialização que fala isso. Que entra, tipo, primeira aula, falou assim, tô aqui porque já sou especialista em outra área e eu quero saber um pouco mais de imagem. E durante o caminho vai mudando. E foi o que aconteceu comigo, porque eu entrei ali só pra, entre aspas, né, só pra me aperfeiçoar profissionalmente, saber um pouco mais de imagem, mas você acaba entrando num universo e que você vai vendo novas alternativas. Tem a rota A, a rota B, a rota C aqui. Pra onde que eu vou? Isso que aconteceu. Agora de especialização a gente vai conversar mais pra frente. Eu quero saber, quero tirar mais dúvidas sobre isso. E aí aí eu virei radiologista depois de um tempo. E aconteceu a mesma coisa. Outra fase foi que eu era um radiologista que não sabia nada de tomografia. Eu tinha vergonha, novamente. Eu sou movido assim, acho que pela vergonha, talvez. De pagar mico e não saber, né? O cara que não sabe do assunto. Só que na época tinha um curso de aperfeiçoamento de tomografia. Né? E eu acabei fazendo geralzão, né? Tipo, você entender tomografia no geral, vamos dizer assim, né? Com o Marcelo Cavalcante, na época, ele veio... Na USP, né? Não, eu fiz aqui. Aqui, tá. A gente arrumou um jeito, porque... Verdade. Tinha uma galera que já tinha feito lá em São Paulo e trouxe ele pra fazer aqueles módulos, né? Vinha uma vez por mês e vinha pra cá, pá. Época do... Tinha muito... Era filme, tomografia no filme. Cara, tinha uns negatoscópios mega grande, assim, não era... Aula prática de tomografia
joga um monte de filme em De cima da filme. mesa, né? No negatoscópiozão. E tem gente que faz isso até hoje, né? Cara, doideira, né? Doideira, né? Imagem estática. Curso de tomografia com imagem estática, né? Faz nem Era sentido. assim. Mas aquela época a gente tá falando de 2004. 2004. Aquela época 4, 5, existia por a aí. limitação de hardware, né? Tipo, os Ah. computadores eram... Total. Para rodar tomografia precisavam ser computadores muito robustos, né? Que na época eram caríssimos. É. E softwares também, você não tinha muito acesso a software, né? Não. Daí foi... Eu fiz esse curso com o Marcelo Cavalcante e uma galera tava... Galera doida, né? Como é que são as coisas, né? Eu falo doido, mas na verdade não é doido, é visionário, assim, às vezes, sabe? Né? A galera resolveu comprar um tomógrafo Cone Beam em 2005 e eram 6 caras, na verdade 5 naquela época, eram 5 pessoas, tinha radiologista e tinha investidor. Tu lembra quanto era o valor na época desse equipamento? Não Porque lembro, o pessoal cara. gosta de saber essas coisas, né? Porque É, eu não lembro de cabeça, mas era algo próximo Era em de euro. R$1 milhão, né? era em euro, eu acho que tipo, vocês não vão estar mentindo, tinha uns 800 mil, né, por aí, É, 1 milhão, acho que uns 600, 800. 700 mil reais. O que hoje seria equivalente a mais ou menos próximo de R$1,5 milhão de reais, não, né? total, Então, isso aí, essa verdade. trazer para nossa realidade atual Sim. é interessante, sim, né? Sim. O pessoal entender o tamanho da loucura, Da entre loucura. aspas. Né? Sim, boa. E eu não tava no meio, eu não era investidor naquela época. Eu não tinha nem dinheiro, cara. Nunca fui, não tinha dinheiro. Tanto. Meu pai era dentista naquela época, mas quando ele abandonou a família, né, que foi abandono mesmo, tem outro nome, a minha mãe pegou a carga. Minha mãe era funcionária pública, assistente social, e, porra, a gente tá falando isso numa época, anos 80, 90, cara, que É difícil. funcionário público, meu irmão, não ganhava PN, né? Não ganhava nada, meu irmão, sabe? Então eu lembro muito, eu com a minha mãe indo na Fininvest, cara. Você nem sabe que parada é essa aí, vocês têm isso, existe isso ainda, Sim. financeira, né? E eu indo na Fininvest, pegando empréstimo com a minha mãe. Minha mãe não era empréstimo atrás de empréstimo, cara. Foda. Porque ela tinha 2 filhos e um emprego público. E eu só fui fazer faculdade porque era pública, porque eu não tinha como passar. Tinha essa possibilidade de fazer. Não tinha. Tinha essa alternativa, né? Não tinha essa alternativa. Na verdade, minha mãe nunca falou isso. Mas eu era burro, né? Pô, o cara com 17 anos, eu falei, pô, minha mãe tá toda ferrada de grana, né, bicho? E eu falei, não, vou meter a cara nessa parada aqui. Então, aí entrei na faculdade e tal. E aí, eu não tinha grana naquela época. O exército, no meio do caminho teve o exército aí, mas eu já tinha saído do exército em 2005. Não tinha grana pra entrar, pá. Então a galera me convidou meio que, pô, faz um estágio aí, né, com tomografia Cone Beam, onde ninguém sabia nada naquela época. Né? Era todo mundo rudimentar, né? Tu chegaste a me falar uma vez, eu acho que o pessoal falou pra ti assim, como tu entende um pouco de informática, lembrando da questão da informática, Teve né? isso. Como tu entende um pouco de informática, tu não quer dar uma... Você não quer quer todo mundo aprendendo ali na parada, ferramentas, né? Na verdade, naquela época a gente não sabia nem ferramenta, os softwares, nem a ciência. Os dois não existiam. Tinha um equipamento imenso lá, que era imenso, Newton, né? 3G não. Acho que é 3G. 3G mesmo. 3G mesmo. Imenso, deitadão, né? Pá, e, pô, ninguém sabia nem de ferramenta, nada. E, pô, eu sabia um pouco de informática, eu me dava bem com informática. Falei, não, vou fazer um estágio aqui, pá. E aí eu fui fazer aquele estágio, todo mundo aprendendo junto, e com o tempo foi passando, e a relação foi ficando mais amigo, não sei o quê, até que em um determinado momento a empresa tá precisando de dinheiro. Né? E aí tinham 5 sócios, aí tinha eu e outra estagiária, dentista, nós dois, radiologista. E eles fizeram a proposta, pô, vocês querem colocar uma grana aqui? E era tipo 10 mil reais. Não era uma fortuna, não. E aí, pô, não, bora, vamos entrar. Aí virei sócio, viraram 7 sócios. É até curioso. Tudo dá errado, né, bicho? É até curioso. Dá pra dizer que deu certo, né? Porque foram anos, né? Deu. Né? Pô, a empresa fechou. Fomentou também, de alguma forma, fomentou a tua carreira também, né? Tudo, cara. 2010 ou 11 por aí, 10, acho que 2010 ainda.
2005 a 2010, assim, exatamente. Eu não sou tão exato em data, mas por aí que a empresa funcionou somente com tomografia. Era uma clínica de radiologia que só tinha tomografia. Uhum. Era Que é bem comum na época, inclusive, né? Não, e era um negócio, um formato bacana pra época, porque as clínicas não tinham, não existia tomografia cone beam. Não tinha. No Brasil todo não tinha. Então, assim, existiam clínicas de radiologia, sem tomógrafo, e a gente montou essa clínica em Ipanema. A gente montou não, eles montaram e tal, eu entrei depois. Em Ipanema, somente com tomógrafo cone beam. Funcionou muito, mas assim, aí depois as clínicas começaram a comprar também, aí, porra, aí o negócio ficou esquisito, porque... Exato. Ou a gente virava uma clínica, né? Ou, pô, fecha, meu irmão, porque essa parada não vai dar mais certo, né? Não é a solução completa pro paciente, né? E aí aquela história, né? Dessa situação da... Eu fugi da pergunta inicial? Não, acho que não. Tô dentro, tô dentro. Acho que tá dentro. Depois comenta aí, comenta aí. Comenta se eu fugir da pergunta ou não. Eu sei que o bate-papo tá bom, tá fluindo, que se fugir eu nem percebi. Vai. Mas aí, né, dessa situação da clínica começar a ficar meio que fora do que o mercado exigia, né? Sem ser uma clínica de tomografia, veio uma outra oportunidade, que foi abrir uma clínica... Foi. Porque como a gente viu... assim. Como a gente viu que aquele modelo de negócio não tava mais... não ia pra frente, né? E tinha muito 7 sócios, né? Aí na época eu e uma sócia, a gente tava pensando, pô, bicho, não tá dando não. Essa parada aqui tá... O barco vai afundar. E, cara, com muito sócio, o cara um pensa pra um lado, outro pensa pro outro não pensa, outro tá com preguiça, enfim, tá tudo meio... E a relação pessoal também dá uma abalada também, que é muita gente, dinheiro... Quando começa a não andar legal, né? Fica muito fácil de dar problema, né? E aí eu e ela, na época, falamos, pô, vamos embora abrir uma clínica? Tá, vamos pra... Aí abri a ODT em Copacabana, isso 2009, né? A gente inaugurou sem tomografia. Porque ele ainda tinha... Ainda tinha lá a clínica que a gente era sócio com tomografia, a gente não queria, pô, botar um tomógrafo aqui, pô, a clínica tem lá e tal. Exato. E não queria, e também não tinha dinheiro. Tem isso também. Tem esse detalhe aqui. Pô, tinha sala lá, montadinha, mas não tinha dinheiro. Agora, é interessante essa questão que tu falou, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui como até um insight para o pessoal que está aqui escutando essa conversa. Antes do negócio desandar, tu foste lá e já pensou numa alternativa, né? Visão, né? Essa é uma coisa muito interessante, porque não é que você precisa ficar mudando sempre, não é isso, mas você ficar atento a pequenos sinais que aconteçam no seu negócio, e que às vezes não é necessariamente você precisa fechar o seu negócio, você precisa transformar completamente, mas você precisa estar atento ali para fazer uma mudança, mesmo que seja pequena, né? Para corrigir o rumo, né? Então, corrigir o rumo. No caso, não tinha correção ali, né? Exato. Na verdade, a gente foi atrás dessa alternativa. Ficar antenado. Isso é uma coisa que eu... às vezes eu tenho medo de parecer arrogante, mas tô nem aí, pô. O podcast é nosso, tô nem aí. É nosso, pô, né? Tipo, mas enfim, a audiência também vai entender. Mas eu tenho visão, eu tô o tempo todo ligado, orelha em pé, o tempo todo. Isso é bom e ruim pra mim. Porque pra tudo eu fico ligado, assim, pode acontecer, isso aqui pode acontecer, isso aqui pode acontecer, eu não posso deixar que isso aconteça e faça alguma coisa. Né? A gente tá sempre desconfortável, digamos assim. Isso aí. Sempre desconfortável, ou seja, tem alguma coisa. Fico buscando, não, isso aqui tá bom demais, só pode ter alguma. Aqui pode dar errado, alguma coisa, mas isso eu sou com tudo. Só que hoje a diferença é que eu tenho essa visão. Tipo, eu sei que eu sou assim. Então, assim, aproveite a jornada também. Total. Porque antes nem isso eu fazia. É isso aí. Porque o cara tava sempre pensando ou no próximo passo ou no que pode dar errado, né? Você não vive o momento. Hoje não, hoje eu vivo muito o momento, mas também penso nas coisas, tiro o bom disso, de ter essa visão. E nessa época foi isso, a gente falou, cara, olha só, essa parada vai minguar, né? Tem muito sócio, sabe? Você já tá vendo lá na frente, né?
tem muito sócio, vamos nós dois fazer a parada aqui. Aí, né, fomos pra lá, empréstimo, pegamos um baita de um empréstimo Itaú, meu irmão, ficamos não sei quantos anos pagando aquela parada. Valeu, Itaú. Valeu por cobrar esses juros aí. Leonino, meu irmão, Leonino. Itaú, meu irmão, ficamos pagando sei lá quantos anos de Itaú. E daí, se quiser patrocinar o podcast, tamo aí. E daí, cara, e aí fizemos, eu e ela, essa clínica, que é o ODT, e ficou por um tempo, até 2011, que a gente, com o terceiro sócio, que é meu sócio até hoje, ele cara, muito bacana, também é um cara de visão também pra cacete, total, né? Uhum. Ele sentou lá e tava fazendo uma visita. Inclusive Pernambuco, queremos você aqui, viu? É verdade, é um cara bacana pra conversar. E ele foi lá na clínica, o Perbu foi lá na clínica, como amigo, porque ele era meu amigo de radiologia, né, e tal, aquelas coisas. Ele passou lá na clínica lá, sentou, tava na sala de laudo. A sala de laudo dessa clínica tem um vidro que dá pra recepção. Ele a recepção não vê, né? Só que a gente vê. Então eu tava lá na recepção, ele, tem muito idoso aqui, né? Copacabana. Tem muito idoso aqui. Tem. Aí ele, você precisa de tomografia aqui. eu sei, só que eu não tenho dinheiro. Tem a sala, quer dizer, tem a sala lá. Aí ele, porra, não tem não, é? Tá bom. Cara, acho que eu consigo um tomógrafo pra cá, bicho. Tu não topa não? Eu falei, e aí? Só que ele é um cara, ele é um cara de visão, e uma coisa que eu admiro, e a gente vai mudando um pouco o nosso comportamento, a gente aprende com as pessoas, né? Óbvio, né? Ele é muito de fazer mesmo. É o perfil mesmo de fazer. Não elabora muito não, vai lá e faz. Né? Nem sempre as coisas perfeitas, mas faz. Né? Eu admiro. E aí ele foi, no caminho dele, ele estava indo para o aeroporto, né? No caminho de Copacabana até o aeroporto, lá no Galeão, ele já tinha negociado, bicho, um tomógrafo. Já tava vendendo um carro dele para dar de entrada, não sei o quê. E esse tomógrafo era um tomógrafo que ia mudar o jogo também. Mudar o jogo, total. Que era o Prexon. E ele, já tava negociado, ele tinha um carro, um Ford, em preto, esqueci, um grandão, assim, quadradão, assim, um carro bacana, 150 mil na época que ele valia. Fusion, isso aí. Pô, como é que tu lembrou essa porra? Grandão, preto, Ford. Ford Fusion, cara. E ele já tinha negociado o Fusion com o cara que vendia a parada, que era 150 mil, que o equipamento era 350. Aí o Fusion dele já entrar no rolo já e tudo certo. Só que demorou 9 meses pro cara aparecer, o tomógrafo. Parada de desenrolo lá, porque... Enfim, né? Não foi nem por isso, não. Não, sim, eu Você sei. pensou, não. Não, eu sei, mas é porque depois eu tô pensando mais na frente. Depois ele conta essa história, quando for você. Exato, boa. Daí, não, porque era como não tinha ainda o Prexon no Brasil, zero, nenhum, né? Então foi o início ainda do desembaraço da empresa ainda. A empresa estava embaraçada. Eu lembro dessa história. Para começar a trazer ainda os primeiros tomógrafos, né? Isso demorou 9 meses. Foi uma gestação. Né? Olha, é engraçado como são as coisas, né? Porque, imagina, eu lembro disso, vocês tinham dado uma boa entrada já, né? Pro equipamento. O equipamento não chegava. E vocês já tinham até meio que começado a fazer algum trabalho de divulgação já, se eu não me engano. Porque ficou nesse vai chegar e não vai chegar. Vai chegar e não vai chegar. Já começamos a... E aí, eu lembro a gente ainda estava no doutorado na época. Na época. Eu lembro nitidamente, assim, do Felipe chegar lá no laboratório onde a gente ficava. Falei assim, cara, acho que não vai rolar o aumento. Eu já tô negociando aqui um iCat. Porque não dá pra gente esperar mais. A gente precisa de tomografia e tal. Tem clínica concorrente colocando tomografia também, não sei o que. Então a gente precisa. Porque a gente estava vendo aquele lance, né? Eu estava vendo que uma clínica em 2011 sem tomógrafo. Isso hoje em dia é mais que claro, isso, exatamente. Né? Mas uma clínica em 2011 sem tomógrafo não ia pra frente. Mas olha que doideira isso, né, cara? Se, por um acaso, naquele momento vocês fizessem essa decisão de não dá pra esperar mais, vou pegar um iCat, talvez isso aqui não existisse. Não existisse, não, total. Que doideira. Mas sobre o iCat,
quem já tava... Né, como meu sócio é um pouco... Ele tem uma parada de ansiedade também, assim, um pouco mais... Ele é um pouco mais ansioso que eu. Que nós dois somos, né? Ansiosos. E ele tava meio que, pô, não, bicho, vambora, vamos pegar uma enquete mesmo. E eu tava assim, não, que só vou ser pro Prexo. Ele, não, vamos pegar uma enquete. Aí tu ficava naquele negócio, vai, não vai, eu já tava quase caindo mesmo. Eu lembro, exatamente. Eu vi, e a tua expressão era uma expressão de... Resignação, tipo, não tem... meio... Fazer o quê, né, porra? E só pra explicar ao pessoal por que dessa resignação, porque tu já tinha imagens... Ah, sim, eu já Prexo, tinha... né? Já tinha sentido o gostinho, né? Já tinha sentido. Porque eu não... E era um gostinho que talvez naquele momento só tu conseguisse sentir. Exato. Total, porque eu acho que foi 2010, se não me engano, ele é apaixonado por imagem também. Ele conseguiu um Prexon que ficou lá em demonstração para um congresso e tal, passou alguns meses lá. E aí ele começou a mandar mensagem, na época por e-mail e tal. E eu comecei a ver as imagens, pô, cara, que isso? Eu, endodontista, apaixonado. Comecei a ver aquelas imagens. Eu falei, caraca, tá maneiro pra caramba, que bacana. Que imagens lindas. Eu quero um pra mim, óbvio, né? E daí... cara, aí foi bacana. Num dia, ele falou... Era uma quinta-feira. Ele mandou as primeiras imagens. Na quinta. Eu falei, cara, eu vou pra aí. Aí, tá maluco, cara? Eu falei, não, eu quero ver esse negócio de perto. Quero fazer imagens. Eu lembro disso também. Foi uma quinta-feira. No sábado à noite... Eu tava lá. Eu cheguei lá. E... De avião, né? Não foi de jegue. Foi de carro, só pode ter sido de avião, porra. E o Fortaleza só pode ter sido. Não foi. Avião é óbvio. Né? Mas Mas é que ele me pegou no aeroporto, aquele sábado à noite. Tava eu e o filho mais velho dele, que na época tinha uns 17 anos, mais ou menos, né? Por aí. E, cara, ao invés de a gente ir pra restaurante, pra casa dele, não, cara, a gente foi sábado à noite, a gente foi pra clínica, cara. pra fazer aquisição. É muita paixão, né, cara? Né? Tipo, o que você faz no sábado à noite? Não, eu vou ali. Vou ali fazer umas tomografias. Fiz tomografias. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Aí eu fiz em mim, a gente fez no filho dele, né, também, porque ele fez uma maxila, até que eu tenho essa imagem até hoje em aula, na sinusopatia, né? Eu lembro exatamente do detalhe de 17 anos, porque ele tinha algumas raízes em formação, então a imagem que... Radiogênico ainda. Total. E aquelas imagens, aquele dia é inesquecível. Eu não lembro nem mais o que eu fiz nessa viagem. Sabe? Não lembro, mas eu lembro daquele encantamento pelas imagens do Prexon, né? Que vários meses depois, a gente conseguiu concretizar e instalar lá, maio de 2011, instalar esse tomógrafo na clínica de Copacabana. E daí começa a história comigo, né? Da alta resolução de tomografia, né? E é até legal a gente contextualizar um pouco mais, até porque hoje a tomografia de alta resolução para endodontia é uma realidade, né? Todo mundo está muito acostumado já com isso, especialmente os radiologistas, os endodontistas cada vez mais também. Mas naquela época era meio que uma coisa maluca, né? De pensar assim, cara, agora eu vou conseguir enxergar coisas que eu nunca enxergava antes, né? Então, como eu falei, só tu, talvez naquele momento, tivesse essa sensação de enxergar 10 anos na frente, porque tu era endodontista, né? Tu é endodontista, na verdade. Tira isso de mim não, pô. Tu é endodontista. E tinha muita dificuldade de trabalhar com a tomografia naquele momento, por falta de resolução mesmo, por falta de enxergar. Imagem do Newton, baixa resolução, iCat, tal. Então, assim, era uma horrível. Realmente uma game changer. Game changer total. Né? Game changer total. Visão, né? Exatamente. Olhei lá pô, tipo, eu era chamado de maluco, né? Pô, não, cara, vai comprar um tomógrafo de pequeno volume, pô, nada a ver, né? Eu lembro, vou aqui me meter na tua história, mas eu lembro que uma vez eu fui apresentar um trabalho da tua tese, né? Lá no laboratório a gente fazia muito isso, né? Porque a gente às vezes ia apresentar trabalho em diferentes congressos, nem sempre um poderia estar naquele congresso e tal. E aí a gente pegava e acabava apresentando o trabalho um do outro em algumas situações. Então teve uma vez que eu fui apresentar o trabalho do Felipe num evento lá dentro da USP mesmo. E veio uma pergunta
de um professor que não era nem da área, nem da endo, nem da radiologia. Nem lembro agora exatamente quem era o Melhor cidadão. esquecer. Não lembro mesmo. E aí ele virou e falou pra mim assim, mas isso aí não é querer matar uma formiga com uma bala de canhão? Tinha gente fazendo isso. E o Felipe ouviu isso algumas vezes, né? Não sei se necessariamente com essa mesma metáfora, mas... Era exatamente essa. Exatamente essa. Então, eu acho que essa pergunta dele envelheceu muito mal, né? É verdade, é verdade. Endodontia mudou depois da tomografia. Não só a tomografia, toda a tecnologia, né? Magnificação também. Também na endo também tive a oportunidade de começar a trabalhar com Quantec, cara, os primeiros rotatórios, cara, isso, porra. Eu tava na época, era 90 e pouco, eu tava na graduação ainda, né, na FRJ, arrumei um estágio não remunerado na Odontoclínica Central da Marinha. Eu ia de busão pra lá, eu e Breno, meu amigão. E também, a verdade, eu vi essa tecnologia toda, talvez por isso também tinha... Eu tô pensando agora, porque como eu vi também o início da tecnologia, o localizador apical também começar a ser usado mais, a magnificação. Como eu vi isso acontecendo na endo, eu talvez tenha melhorado minha visão na rádio. De repente, quando eu ouvi isso, essa tecnologia surgindo na rádio, vai acontecer alguma coisa aqui. Talvez tenha o cheiro de coisa nova ali, né? Mudou a endo, pode mudar a rádio também. Total. E aí, começou essa trajetória, então, de falar de tomografia para endo, né? Meio que tu percebeu que tu tinha um produto, um serviço diferente na mão, né? Um tomógrafo de alta resolução, um conhecimento a respeito do tema, né? Que não adianta, né? A gente sempre fala isso, não adianta ter uma máquina e não saber o que eu usar. falei, tem a ferramenta e o conhecimento. Mas ao mesmo tempo, naquele momento, tu não tinha o mercado ainda, né? Não. Então, começou-se um processo de educação dos colegas, dos dentistas em geral, meio que até por necessidade mesmo, né? E depois virou uma paixão, talvez. Eu poderia ter colocado um tomógrafo e ficar esperando os endodontistas entenderem que a parada é bacana, vamos dizer assim, que essa imagem nova é importante. Poderia fazer isso, como muita gente faz até hoje. Total. Compra o tomógrafo e fica esperando o negócio... Fica esperando alguém fazer o serviço, né? Eles vão entender. Ou então reclamando. Pô, os caras não vão pedir tomografia nunca. Na verdade, foi necessidade. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse negócio funcionar. E ele estava no doutorado na época, adquirindo conhecimento, fazendo, na verdade. Na verdade, a gente adquiriu porque estava produzindo, né? Exatamente, né? Tava produzindo conhecimento. Né? E aí a gente foi produzindo conhecimento. E como meu professor lá na graduação, levando isso, tem que levar isso para o clínico. Exato. Né? Vamos levar isso aqui para o dia a dia, que de fato importa, que é o paciente, né? Sabe? E aí que surgiu o curso, estou falando em 14. Né? Sei lá porque eu fico dando data não, mas é porque eu acho que é medo de envelhecer, não lembrar das coisas, né? Alzheimer, sei lá, uma parada assim, né? Mas e nem 14 foi, cara, na verdade. Não, a gente saiu 9 a 13, foi 14. 9 a 13 estava no doutorado. Aí foi 14 que surgiu o Endo 3D. Hoje Endo 3D, na época era tomografia para endodontistas. Tomografia computadorizada para endodontistas, né? Tomografia computadorizada para endodontistas. Eu tinha mania do computadorizado. Até que um dia uma amiga minha, Maginha, também lá de Fortaleza, ela falou, Felipe, por que você usa computadorizado? Pô, que retardado. Tomografia só e acabou, né? Cara, é lesado. Toma, Toma. Vai. Mas é isso aí. E também, como tu começaste a se destacar ali, né, naquele período, muita gente não fazia ideia do que era tomografia para endo. Não. Então tu rodou também o Brasil inteiro dando palestras para quem comprava equipamento também, né? O cara comprava equipamento e falava assim, agora o que eu faço com isso, né? Aí alguém fala, não, olha, fala com o Felipe, porque o Felipe sabe
sabe mexer no equipamento muito bem, ele sabe fazer imagens maravilhosas, o laudo dele ele sabe fazer o laudo. Eu então tive que aprender. Chama ele para dar uma palestra para os teus indicadores. E aí tu rodou o Brasil inteiro, né, cara? Brasil todo. Eu tive que aprender a trabalhar por necessidade com aquele equipamento de 350 mil da época, né? Que hoje em dia deve ser, corrigindo, deve dar. A gente fez essa brincadeira ontem, dá próximo de 600 mil reais. Né? Então teve aquele baita investimento, eu tive que aprender. Uma correção bem conservadora, deixando. Tive que aprender a trabalhar com aquilo, né? Por necessidade, por vergonha também, aquela parada, não. Sim. Tipo, não, meu irmão, não posso ter uma máquina desse aqui, não saber trabalhar com esse negócio, né? Com essa ferramenta. E daí, eu, como aprendi, e a galera ia comprando, né? Eu fui um primeiros, aí foi comprando pelo Brasil todo. O pessoal da empresa falou, pô, Felipe, não quer dar uma força e tal? Então eu ia ensinar a fazer application, né? Ia ensinar o pessoal a trabalhar com o equipamento e aproveitava, como era uma época que eu estava no doutorado, né? Então, aproveitava para fazer uma palestra, né? Também para os dentistas entenderem, né? O que é uma tomografia, um endodontista, quais são as indicações, né? E aí daí começou a rodar literalmente o Brasil todo. Eles venderam, na época, umas 30 e poucos máquinas, assim. Até aí eu acompanhei bem. E viagem. Aí somavam as viagens para o doutorado e as viagens de application e palestra. Então, assim, eu praticamente... Já teve semana de eu chegar em casa, pegar uma mala, né? Só trocar de mala, cara. Só tira a roupa suja, coloca a roupa nova, né? E vai, meu irmão. E isso, pô, desgastante pra caramba. Rodei demais. E essa época. Mas foi bacana, porque foi o início do, assim, da divulgação do trabalho e outras, da gente conhecer a cabeça do profissional. Total. Né, nesse encontro você começa a entender o que ele quer, o que ele nem sabe. O que ele não sabe, né, e o que ele deseja daquela imagem também. E essas palestras foram encorpando, acabou virando um curso, né? Que é o curso que tu estava falando de tomografia computadorizada para endodontistas. Tomografia computadorizada para endodontistas. E isso hoje já teve um impacto em mais de 1.200, quase 1.300, eu acho, alunos, né? A gente nem tem esse dado exato agora. Dezembro de 22, tá? Mais de 1.000, não sei quantos, eu não conto mais. Né? Entre endodontistas e radiologistas que já fizeram o teu curso. Então, olha só, né? Como toda essa trajetória... Né? É legal a gente falar isso, né? Porque o pessoal fala assim, surgiu do nada. Surgiu do nada. Quem é esse cara pra tem uma dizer história, o que né? é, o que não é, né? Então, mas, pô, é uma construção aqui... Isso porque a gente tá resumindo bastante, né? Mas é uma construção, né, que, pô, valida muito tudo isso, né? E a gente pode dizer, eu acho que não é nenhum exagero, não seria nenhuma soberba se estivesse saindo da tua boca também, que tu criaste um ecossistema, uma comunidade de tomografia para endodontia no Brasil, que não existia, simplesmente não existia. Não, e foi por necessidade, na verdade. Tipo, vou criar uma parada. Não, as coisas foram aparecendo, fui criando solução, na verdade. A gente é muito disso também, né? De, tem um problema, eu vou criar aqui uma solução. Para isso, a gente precisava realmente ensinar pra galera, e realmente eu fui pioneiro. Isso aí não tem como falar que não, que é verdade. E aí, como a gente começou lá no início, falando do que é o domínio da tomografia, né? Surgiu, né, depois de toda essa fundação, né, sólida, muito sólida, né, que começou, inclusive, uma formação acadêmica. Total, a gente nem conversou sobre doutorado. Né, mas é uma formação acadêmica com produção de conhecimento. Né, se você entrar no PubMed, entrar no PubMed e coloca lá Costa FF, você vai encontrar artigos que falam de tomografia para endodontia, que são extremamente citados até hoje, né? Artigos ali de em revista 2011, bacana, 2012, né? Revista top, né? Revista que publica só a nata da ciência odontológica, né? Lembrando, primeira vez que teve um artigo científico publicado no Journal of Endodontics, né?
Assim, é aquela coisa, né, isso aí eu vou contextualizar também na época. Eu lembro, o Felipe me apresentou o Journal, né, o Journal of Endodontics. Ele falou, cara, olha aqui, tu entra aqui no site e aí tu coloca o teu e-mail e aí todo mês eles te mandam a edição. Newsletter e tal. Exato. Todo mês eles te mandam a edição lá com os artigos em destaque e tudo. Né, os artigos que eles mandam a edição e mandam lá 3 ou 4 artigos que são destaques, né, daquela edição na opinião do editor, né? E aí corta para alguns meses depois, o Felipe mandou o artigo dele da tese para o Journal. E aí foi aceito. E o Felipe, foi aceito, tá no Journal, não acredito. E aí chega mais alguns meses depois, né? Depois que o artigo foi publicado, chega a newsletter do Journal of Endodontics com um artigo do Felipe entre os destaques. Cara, em destaque, foi demais. Doideira, cara. Né, cara? Doideira, era um sonho, né? Sonho nerd ao extremo, né? Pô, quem sabe um dia, né? Você entra no doutorado, quem sabe um dia eu vou ter um artigo publicado no Journal, porque a gente só lia Journal of Endodontics, né? E eu lembro, pô, tomou toda nesse dia, cara. Nossa senhora. Não, vamos comemorar essa parada, beber pra caramba, cara, exagero, né? Extravasamos, né? Total. Então, assim, é interessante, como eu estava falando, né? Essa construção toda, onde a gente tem alguns pilares sólidos aí, né? Um pilar acadêmico muito sólido, né? Um pilar clínico muito sólido também, porque tu conseguiu colocar tudo isso na prática. E um pilar educacional também muito sólido, né? Como a gente falou, deu o exemplo do teu professor lá, né? Até o professor lá da USP também, da disciplina de metodologia de ensino. Como é que Antoniazzi. Antoniazzi, exatamente. Putz, Antoniazzi mudou minha vida, cara. Assim, é interessante que tive tive alguns professores que marcaram demais a minha... São muito importantes. Então, assim, a gente tem que valorizar os professores. Total. Cara, porque mudam a vida, mudam a nossa visão. Sabe, o Antoniazzi foi um deles, cara. Porque, não pela endo, mas pelo método dele de ensino-aprendizado. Total. Que era totalmente construtivista. Então, assim, eu já era sem saber. Né? Não sabia que eu era, até entender. Isso, tá falando lá, em 2009, aquelas disciplinas básicas, né? Que a gente... ele sensibilizou demais, cara. Tá doido. Total. Demais. Eu tenho alguns professores que a gente não tem nem tempo para falar aqui nesse podcast, cara. Pô, Marcelo Sendra também, outro professor para mim, da endo, foi meu professor de especialização de endo, que marcou demais ele, assim, é amigo até hoje. Hoje a gente trabalha junto, inclusive, agora já como radiologia, né? Sabe, os professores tem que valorizar aqui. Total. Pois é, aí, depois de toda essa construção, né, era inevitável tu destacar. Né? Começou a ter um destaque muito amplo no cenário da radiologia e da endodontia também, né? Acho que todos os congressos de radiologia, quando deixaram, tu deu palestra. Todos os congressos de endo relevante, tu deu palestra. Congressos quando deixaram, da América Latina, deu tudo. Tu deu palestra. Então, assim... Cara, isso foi outro sonho. Você sabe que... Nerd, né? Eu lembro, Dental Canal, na época eu tava fazendo especialização, deve ter sido... Eu fiz 2001, mais ou menos. Eu fui pra Belo Horizonte, eu e uma galera, busão, e, porra, dividindo o quarto, que era uma parada mó, galera sem grana. E eu vi uma palestra do Buchanan. Né? Isso lá naquela época. Eu falei, cara, que bacana isso aqui, pô. Aquele baita telão, aquele palco, aquela coisa. Palco, bicho, gente pra caramba, é muito grande. Então o canal é lindo, cara. Adoro. Desde então eu vou pra lá, né? Sempre vou pra BH, meio do ano normalmente. E o cara, que admiração que eu tinha por aquilo ali. Só que eu nunca imaginei, na verdade, eu ali em cima daquele palco. Assim, só admiração que eu tinha. Cara, pra estar ali em cima, cara, tem que ser muito fera. E o Buchanan era foda. Bacana o cara. Ele palestrou agora, ano passado, inclusive. Esse ano. Esse ano, em junho, né? Esse ano, ele palestrou lá também. E eu tirei foto com ele.
Até. E eu vira palestrar, você falou, né, dos eventos. Eu já palestrei lá 2 vezes, inclusive, no Total Canal. Os congressos da radiologia, quando deixaram, porque a política da radiologia odontológica patética, né? Interfere na grade científica, né? Imagina a política interferir nisso. Eu já palestrei em todos os congressos importantes, tanto da rádio quanto da endo, do Brasil e até América Latina também. Nunca imaginei um negócio desse. Eu lembro todo dia eu lá ainda na plateia, né, admirando e achando que aquilo ali era uma coisa grandiosa demais. Hoje eu não acho tão... Assim, é bacana, é muito bacana. Mas eu não me sinto o grande, tipo, porra, o cara... Se sente acima de ninguém por causa disso, né? Tipo, porra, tô naquele púlpito ali, eu no palco eu sou imenso. Não, eu sou mesmo tamanho de todo mundo, né? E, cara, a gente tá se encaminhando pro final, mas eu acho assim, a gente tá num podcast, a gente precisa ter corte, né? Então eu vou na polêmica, porque tem que ter uma polêmica, né? Vai na polêmica. Porque todo esse destaque aí, vai, né? Todo esse destaque que aconteceu, rapaz, vou dar... vai. Acabou trazendo... Tá muito soft. A gente só tá falando de vitória aqui. Só né? vitória. De coisa boa, mas teve coisa não tão legal assim que aconteceu. Né? Porque a gente sempre fala que aquele ditado, né, que a gente escuta bastante por aí, né? Prego que se destaca leva mais martelada, né? Demais. Então, aconteceu algumas situações não tão legais, né? E tu é muito acusado de ser polêmico, né? De ser um cara que às vezes algumas pessoas chamam de grosso, algumas pessoas chamam de mal educado. Então, até uma boa oportunidade aqui de falar um pouco sobre isso, de dar, mostrar, contextualizar o lado nisso. Exatamente, aí, né? Porque, enfim, eu contei aqui a tua trajetória, tu contou a tua trajetória aqui, né? E assim, mesmo de forma resumida, é uma construção incrível e que eu só vejo uma soma muito grande que tu trouxeste para a radiologia odontológica e também para a endodontia. Né? Então, tu foste um cara pioneiro e que mudou o rumo do negócio. Não tem outra palavra. Né? Isso incomoda algumas pessoas, né? E até acho meio absurdo a falta de reconhecimento em algumas situações que acontecem em relação ao teu nome. Mas o que não diminui em nada a tua trajetória, né? Até porque a gente tem essa comunidade aqui do Domínio Tomografia que valida completamente isso, né? Que são mais de 1.000 alunos, 21 mentorados que estão aqui com a gente. Dezembro. Né? Exatamente. Que vem entrar mais. Exatamente. Então, eu sei que isso, de alguma forma, já mexeu mais contigo, mas também sei que hoje tu encara isso de uma forma mais tranquila, digamos assim. Então, aproveita esse momento aí pra... Faz teu nome. Pra desabafar, pra falar o que tu quiser, pra enfim. Não, a parada é a seguinte. Primeiro, eu sou carioca. Pra começar, antes de mais nada, eu sou carioca. E isso, às vezes... Tá aqui o Lucas na produção também, que não deixa a gente... Eu sou carioca. Então, assim, o jeito carioca, às vezes, ofende algumas pessoas. A pessoa não entende, tipo, a maneira de falar. Isso choca, muito palavrão, jeito direto demais, falar alto. Tem muito do Rio de Janeiro nisso. Em mim, não é inegável. Eu sou carioca, porra. Sou carioca. Isso tem. Então tem gente que não entende, mas é mais polido e tal. Não sou. E outro, eu sou direto. Eu não perco muito tempo, não dou muita volta. Eu não tenho muito filtro. Isso é real. Se eu achar que você não é uma pessoa legal, eu simplesmente não vou falar mais com você, acabou e vambora. E vida segue. E se eu achar que a pessoa tá falando alguma coisa, eu vou falar, cara, não gostei. Tem isso. E só que tem gente que não é assim e acha que é o certo. Não tem o certo e errado. Exato. Meu jeito é esse. Direto, sem rodeio. Tem gente que vai curtir, tem gente que não vai curtir. Sabe? Então tem isso também. E eu sempre me posicionei, eu tenho um lado ético muito aflorado, eu tenho como valor a justiça. Então, assim, eu não gosto de ver injustiça, seja comigo ou seja com outros. E eu boto o dedo mesmo e falo mesmo.
Então, assim, é valor pra mim, justiça. Então, se falar pra mim que eu roubei alguma coisa, se eu tô tirando vantagem do negócio, eu me sinto Agredido, literalmente. agredido, é me agredir. Né? Falar que eu, pô, bicho, o Felipe tá fazendo isso só pra ganhar aluno, o Felipe tá fazendo isso só pra ganhar dinheiro. Cara, não é, você tá falando, pô, é muito mais do que isso. Total. É ganhar dinheiro também, todo mundo paga boleto aqui, porra. Exato. O dinheiro é consequência do negócio, né? Mas é consequência. É. Né? Então, assim. Então tem muita coisa que eu falo que se outra pessoa falar também, não agride. Pega a mesma frase que eu falar, outra pessoa falar, não, mas é o Felipe, hein? Mas é o Felipe é assim, mas é o Felipe. O Felipe é polêmico. Ah, tu sabe como é o Felipe, né? Sabe como é que é o Felipe? Não, o Felipe é assim. Uhum. Tipo, Felipe é o cacete, meu irmão. Tipo, eu sou desse jeito, sou direto, reto e não tem. Eu não vou mentir pra você, né, pra te agradar. Sabe? Eu sou amigo, tanto que eu não tenho tanto, tenho muito amigo. Mas assim, parceiro mesmo de. Porque eles entendem. Eu tô amigo e falar assim, Conhece. pô, bicho, na boa, tá fazendo. Não tá legal, não, o que você fez. Exatamente. Sabe? Eu sou teu amigo, mas, pô, vou te falar. Não tá legal. Né? Se eu achar isso. E eu gosto também de pessoas que falam isso pra mim. Total. Total, porque eu me sinto confortável nessa parada. Agora, e eu acabei me destacando, realmente, isso incomoda também. É mais um checklist do haterismo, né? Exatamente. Tem isso também, se destaca. Então, quem se destaca toma porrada. Né? Mas como você falou, ano passado eu sofri consequências abissais disso. Isso, o normal pra mim, tem um nível de haterismo pra mim que é normal. Exato. Né? O ano passado foi um ódio, foi canalizado que a ponto de eu sair de uma empresa, que eu estava na época, eu era consultor científico da empresa, as fofocas e o haterismo foi tão grande, né, que eu saí. Isso aí entra o senso da justiça, né? Eu me senti totalmente afrontado. Tipo, pô, não, meu irmão, isso aqui é demais. E eu fiquei mal. Né, por algum tempo, até entender. Quem me ajudou muito foi minha psicóloga. Inclusive, recomendo. Quem não faz terapia ainda, recomendo bastante. Faça. Todo mundo Ajuda tem demais. que fazer. Não é coisa de maluco, não. Faça. Sabe? Quem me ajudou muito foi Cárdia. Né, e para entender isso, né? E me posicionar. Eu falei, não, mas seus valores são esses, né? Então isso incomodou demais. Fiquei mal. Mas depois disso, aí é o que você falou. Eu falei, pô, focar nas coisas boas, cara. E hoje em dia a gente tem uma comunidade imensa, que muita gente não tem. Isso incomoda também. Total. Isso incomoda. Total. Né? Porque a gente engaja muita gente. E você hoje de manhã falou alguma coisa de um aluno nosso bacana. Foi. Que foi bacana. Aquilo ali, bicho, né? Como é que fala aí como você falou aí? Um mentorado nosso falou que assim, que ele já fez vários cursos e que o que ele percebe é que nem sempre aquele curso está ali para ajudar o aluno, para entregar algum objetivo para o aluno, né? E que ele, participando da nossa comunidade ali, participando dos nossos cursos, da nossa mentoria, ele pela primeira vez enxergou isso de forma bem clara, que aquele ambiente ali, ele é todo voltado para que o aluno consiga atingir os objetivos dele. Né? Então, isso aí para mim foi... esse nosso aluno, não vou falar aqui o nome dele, enfim, ele é extremamente tímido, muito tímido, e ele, do jeito dele, chegou e falou isso para mim, e eu realmente fiquei muito feliz de escutar isso. Tem muito curso em que o professor não está ajudando o aluno, ele está se ajudando só. Total. Ele só tá ali por projeção pessoal e pra ganhar dinheiro. Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá? Total. E a gente entende, olha só a parada também, se é uma pessoa que tem essa cabeça, como é que ele vai entender? Exatamente. Como é que ele vai entender uma pessoa que não é assim? Não é? Porque assim, na boa, eu hoje em dia, projeção pessoal, eu não tô nem aí pra essa porra. Projeção pessoal. Não tô, porque, cara... Eu tenho minhas clínicas de radiologia que me dão dinheiro, pô. Pois é. E bom, eu tô bem, inclusive. São 4 hoje em dia. Então, tô tranquilo, de boa.
né? Tem a vida pessoal bacana, pra minha mulher, minha filha, bacana. Não preciso. Hoje em dia eu não preciso. Já palestrei em todos os congressos que eu já imaginei, publiquei onde eu nunca imaginei, cara. Então, assim, projeção pessoal, eu não tô nem aí pra isso hoje em dia. Hoje eu tô voltado total, né, pro aluno. Então, como é que o cara, né, que só pensa em si, né, ele não tem... Vai compreender esse senso de comunidade, Não esse vai senso de ajuda mesmo, né? O cara que só tem aspiração pessoal, ele nunca vai entender do coletivo. Exatamente. E até uma coisa que a gente comentou ontem no nosso encontro da mentoria, que as pessoas podem atacar qualquer coisa, né? E o ataque ele acaba sendo muito mais pessoal ao Felipe, porque não tem como questionar profissionalmente. Claro, né? ele vai falar, o cara é um grosso. Ele, é assim. Né? Ele nunca, eu não lembro de alguém ter me atacado por algum conteúdo meu, por alguma parada científica que eu não falo. Nunca, é sempre pessoal. Isso que incomoda. É sempre o pessoal. Né? O cara é maluco, o cara é grosso, sem filtro. O Felipe é assim. Mas é sempre o pessoal. O científico nunca me contesta, porque não tem como fazer isso. E hoje em dia é pior ainda, porque a gente tem muito resultado. Exatamente. Então eu entrego o resultado e o aluno é focado, tudo focado no cara, no aluno. É isso mesmo. Porque eu sinceramente... E é engraçado, às vezes, outro dia eu entrei para dar aula, marquei 2 horas, o pessoal lá 2h10, 2h10 já tava, não tinha ninguém, né? Aí eu tinha, sei lá, eram 10 alunos, tinha 5. E eu falei assim, olha, gente, quem não tá aqui tá perdendo, né? Eles estão perdendo, os alunos estão perdendo, tipo, sabe? Eles deveriam estar aqui, eles vão perder, porque eu sou muito focado. Então minha preocupação é, pô, galera, manda mensagem pra eles aí, ver se eles aprendem, porque eles vão perder isso aqui que é muito bacana. Eu não vou perder nada. Total. Porque a gente é muito voltado pra eles mesmo. Pois é, então, eu falei que ia ser coisa inédita aqui. Eu falei que ia ser uma conversa que vocês nunca tinham ouvido o Felipe falar. Ia ser inédito mesmo. Acho que ficou legal aqui o nosso bate-papo. O Felipe sempre é uma excelente conversa, né? A gente tem essas conversas no nosso dia a dia. E aqui a gente tá gravando só. A única diferença é que tinha uma câmera. Né? Mas foi muito legal, Felipe. Quer falar mais alguma coisa aí que a gente não abordou? E tem tanta coisa, né, que a gente pensa, né? A gente acha que, vamos falar durante 1 hora e tal, não vai faltar assunto. Não, cara, eu só queria agradecer você por estar aqui, cara, e ter ser tão gentil, né? É verdade. E a galera que tá assistindo aí também, o pessoal que tá assistindo, nossos alunos, cara, e que me orgulham hoje em dia são os alunos, o resultado deles também. E é bom falar, né? A gente tá no canal Domine a Tomografia, no YouTube. Né? Então, se você ainda não se inscreveu, tá dando mole, né? Se inscreve lá. Pois é. Se inscreve lá, curte essa live e comenta aqui o que vocês acharam desse bate-papo, se vocês querem mais, se vocês gostaram desse formato. Quer que a gente continue entrevistando pessoas, né, legais da radiologia, da endodontia, dentistas em geral. E a gente aceita sugestão também. Coloca aqui no comentário quem vocês querem que a gente entreviste, né? Quem a gente quer que a gente conte um pouquinho dessa história. Dessa forma como o Felipe fez aqui, abrindo o jogo total. Né? Essa é a ideia do nosso podcast Domine a Tomografia aqui. Beleza? Valeu, galera. Então, curte, comenta, faz aquelas coisas todas aí que o pessoal fala pra fazer, que a gente deveria ter pedido lá atrás no início, lá, mas a gente não sabe fazer, a gente não é profissional. Tamo junto, valeu. Mas é isso aí, valeu, gente. Até o próximo.